estudo do acrômio e do processo coracoide, né? Além das outras estruturas que estão compreendendo o ombro, né? Mas estudo do acrômio e processo coracoide. Existem incidências próprias para isso, que eu vou clicar aqui nesse botão aqui, acrômio e processo coracoide, Rockwood Zanca, é o nome técnico dessa incidência. Então vamos lá. Estudo do acrômio e processo coracoide. Aqui, essa é a incidência de Zanca, e nada mais é do que o paciente. A incidência do raio vai ser antero-posterior, vai ser um AP, sendo que você vai dar uma angulação no raio central de mais ou menos 20 graus cefálico. Cefálico em direção à cabeça, tá certo? E no desenho aqui, no desenho na esquerda da tela aí do computador, eu coloquei aqui um desenho de um bonequinho demonstrando essa angulação do raio aqui, ó, incidindo aqui nas estruturas do ombro, né? 20 graus cefálico. Cefálico, ele é na direção para a cabeça. Caudal, direção inferior aos pés. Então, tem essa grande diferença. Então, vamos falar aqui. Por que estudo do acrômio e do processo coracoide? Na radiografia, a grande intenção da radiografia é livrar algo de superposição ou sobreposição. Então, quando fazemos uma angulação 20 graus cefálico, notem que o processo coracoide, que é essa estrutura aqui que eu estou circulando de caneta vermelha, processo coracoide, ele se projeta mais acima e aparece livre de superposição. Então, ele fica praticamente livre aqui, ó, nessa estrutura, podendo ser estudado de forma mais assertiva. E aqui na imagem da esquerda que eu demonstrei. Olha na imagem da direita da tela, olha ele aqui novamente, processo coracoide, ó, ele se projeta mais superior em relação aqui às estruturas do ombro, aonde você consegue estudar ele dentro desse espaço aqui, ó, entre a clavícula e a escápula. Então, uma incidência apropriada para o estudo do processo coracoide seria a incidência de Zanca, 20 graus cefálico. Aí eu queria estudar o processo coracoide. Ok, tranquilo. Fazemos as incidências básicas e acrescentamos uma incidência com a angulação do raio central em 20 graus cefálico. E aí conseguimos obter o processo coracoide aqui livre de superposição. Mas também estudamos na incidência de Zanca também o acrômio projetado também mais superior. E aí conseguimos, dessa forma, tanto estudar aqui a articulação acrômio clavicular, então eu vou desenhar para vocês na imagem direita da tela, gente, ó, a clavícula passa aqui, opa, e o acrômio, gente, é essa estrutura aqui. Então, nós conseguimos estudar o acrômio, vamos dizer que o corpo do acrômio, com a incidência Zanca, 20 graus cefálico, nós conseguimos enxergar aqui, ó, o corpo do acrômio, articulação acrômio clavicular, né? E a clavícula também livre de superposição. A clavícula, ela projetada em sua região superior em relação ao ombro. Vamos para a imagem da esquerda da tela. Aqui na imagem da esquerda da tela, olha que interessante. Mesma coisa, ó, estudo do processo coracoide, estudo do acrômio. Olha o corpo do acrômio aqui bem desenhado, ó, aqui o corpo do acrômio. Agora, entre uma imagem e outra, nós notamos que tem uma leve diferença entre a distância aqui da articulação acrômio-clavicular. Essa distância aqui. Ó, à esquerda da tela. E, deixa eu apagar aqui. E olha à direita da tela. Então, nós notamos que na imagem da direita, a distância da articulação acrômio-clavicular está muito
menor do que na imagem da esquerda. Olha a distância. Então, o que é que pode ter acontecido? Esse paciente ter tido algum tipo de trauma, algum tipo de lesão, onde inicialmente faz-se a radiografia, o médico consegue detectar aqui que não está no seu local ou no seu formato habitual, daí ele vai tomar as providências e pedir exames complementares, como, por exemplo, a ressonância magnética para fazer o estudo desses ligamentos, tá certo? Ligamento é um método muito assertivo para o estudo dos ligamentos, método padrão ouro, indicado, tá bom? Na radiografia a gente consegue ver aqui rebordo aqui de partes mole e estrutura óssea, tá bom? Dá para ver algumas bursites, mas para estudo de ligamento é ressonância magnética. Então, aqui bacana. Então, nós aprendemos aqui que para o estudo do acrômio e processo coracoide, uma das incidências importantes é a incidência de Zanca com 20 graus cefálico, tá certo? Conforme nós vimos na imagem. Vamos passar aqui para a próxima imagem. Desculpa. Então, vamos lá. Estudo do acrômio e processo coracoide. Eu trouxe aqui agora a incidência de Rockwood, que é mais ou menos com 30 graus caudal. A incidência do raio central é com 30 graus caudal. Eu coloquei essa imagem aqui de algumas reconstruções aqui em 3D, que demonstra aqui as lesões do acrômio, da articulação acrômio-clavicular, desses ligamentos que compreendem aqui essas estruturas, acrômio, escápula, clavícula. Então, existem esses 6 tipos de lesões aqui, onde nós conseguimos enxergar aqui a articulação acrômio-clavicular aqui na lesão número 1, ele bem sutil. Quando chega aqui na lesão número 6, ó, a número 6, há aqui um deslocamento dessa clavícula, um afastamento, onde se rompeu ligamentos e a estrutura óssea fora do seu lugar habitual. Entendeu? Aqui nós temos uma ruptura bem leve, nesse primeiro, já uma ruptura maior aqui na segunda imagem, mas percebemos que quando chega no grau 6 aqui, na imagem 6, tem uma ruptura muito maior, onde a clavícula ela saiu do seu local habitual, certo? Então, aqui nós temos essas imagens em 3D, ela é muito bacana para a gente associar com os estudos da imagem, usando ela como imagem topográfica e fazendo a comparação, treinando o nosso olho com a imagem radiográfica. Aqui, nessa outra imagem, eu trouxe aqui, em forma de imagem topográfica, em forma de desenho, aquelas mesmas lesões que nós vimos aqui, nas imagens em 3D, feito aí por tomografia, tá certo? Então, aqui nós temos em desenho, demonstrando aqui, que há uma tensão, ó, aqui nessa primeira imagem, há uma leve tensão aqui desse ligamento, aqui da acrômio clavicular, essa estrutura, e por enquanto sem ainda tensionar ou romper esses outros 2 ligamentos que ligam aqui a escápula à clavícula. Já nas outras imagens, nós conseguimos perceber aqui na imagem 2 uma tensão maior, ó. Já na imagem 3, já houve uma ruptura, e aí nas demais, 4, 5, 6, a clavícula, ela já se desloca para uma outra posição deste ombro. Então, assim, Rockwood, essa incidência de Rockwood, ele fez o estudo através dessa angulação caudal do raio central, aonde consegue se estudar muito bem o acrômio e a sua articulação acrômio-clavicular, principalmente. Então, vamos ver aqui na imagem radiográfica. Então, eu coloquei aqui uma imagem que é o tipo 1. Esse tipo 1 aqui que eu demonstrei para vocês, é o primeiro aqui na tela, ó. Eu vou fazer um... Opa, esse aqui é o tipo 1. Eu coloquei ele aqui.
aonde a gente consegue perceber essa tensão aqui, ó, na estrutura aqui da articulação acromioclavicular. Isso eu estou mostrando aqui na imagem topográfica, no desenho aqui. E aqui eu coloquei abaixo a reconstrução 3D, demonstrando essa mesma lesão inicial e leve. E a imagem radiográfica demonstrando justamente essa lesão que nós vimos aqui, tanto na imagem topográfica quanto na reconstrução 3D. Então, ó, estudo aqui do acrômio. Vamos entender agora e treinar nosso olho. Vamos lá. No Zanca, na incidência de Zanca, que é 20 graus cefálico, percebam, ó, processo coracoide. Vamos para a imagem radiográfica, vamos esquecer a imagem topográfica agora. Percebam que o processo coracoide fica livre de superposição e conseguimos estudar o acrômio de forma que delineia o corpo do acrômio. É como se fosse uma visão completa do corpo desse acrômio. Então, aqui, se tiver algum tipo de fissura ou fratura no corpo do acrômio, aqui a gente consegue avaliar. Já no Rockwood, que é 30 graus caudal, percebam o seguinte, que é como se o acrômio, eles tivessem... a gente não vê totalmente o corpo do acrômio, mas nós enxergamos ele de uma forma como se fosse um lateral do acrômio. Já o processo coracoide, ele fica com sobreposição ou superposição. Então, a gente não vai, na incidência de Rockwood, estudar melhor o processo coracoide, tá certo, gente? Processo coracoide, a melhor incidência é o Zanca. Aqui, no Rockwood, a gente vai estudar melhor o acrômio e sua articulação aqui, acrômio-clavicular, também, visto de outra forma. Aqui é a clavícula, né? Aqui é a clavícula, e nós conseguimos estudar esse espaço chamado de articulação acrômio-clavicular. Então, aqui, vamos esquecer aqui cavidade glenoide, o interesse não é esse. Se houver uma fissura passando aqui na epífise proximal, na diáfise aqui do húmero, tá, beleza. A gente vai conseguir visualizar, talvez nessa incidência, mas a indicação dela é estudar o acrômio e sua articulação acrômio-clavicular. O processo coracoide vai estar sobreposto. Quero estudar acrômio e processo coracoide de uma outra forma, eu vou estudar aqui, na incidência de Zanca. Processo coracoide, livre de superposição, corpo do acrômio e articulação acrômio-clavicular também, tá certo? Então, vamos nos habituar a fazer os exames de acordo com a estrutura a ser estudada. Então, vamos lá. Então, chegando aqui, essa imagem da esquerda da tela, nós temos aqui uma lesão incipiente. Aí, vamos mostrar mais uma graduação de lesão, que é a lesão tipo 5, onde houve o rompimento aqui, uma ruptura aqui do ligamento acrômio-clavicular. Ó, eu vou passar a linha vermelha aqui, ó, a canetinha. E onde houve também uma ruptura desses ligamentos aqui, chamado de coraco clavicular. Ó, onde eu passei a caneta aqui, está rompido. Então, houve a clavícula praticamente está solta, não está com suas estruturas ligamentares, onde fornece ali, vamos dizer assim, sustentação e apoio diante das estruturas do ombro. E aí, abaixo, nós vemos aqui a mesma imagem, só que no 3D aqui, na imagem 3D óssea. Olha aqui o afastamento aqui com a ruptura desta articulação acrômio-clavicular e dos ligamentos também coraco-clavicular aqui também, ó, aqui nessa região onde eu estou pintando com a canetinha, na imagem embaixo da reconstrução 3D. E na radiografia, essa mesma lesão que vocês estão vendo aqui, à esquerda da tela, na radiografia, ela se apresenta dessa forma aqui. Olha a distância.
passando a caneta aqui da articulação, vou desenhar o acrômio aqui para vocês, acrômio, clavícula. Então, articulação, acrômio clavicular. Show de bola. E o processo coracoide, ele não vai estar bem visualizado aqui nesse exame. Não vai ser o melhor exame para estudar aqui, ó, o processo coracoide. A gente viu que a melhor incidência para estudar o processo coracoide é Zanca 20 graus cefálico. Aqui é Rockwood 30 graus caudal. Tá certo? Então, show de bola. O que eu queria lembrar para vocês é o seguinte. Deixa eu colocar a tela maior aqui para a gente... Eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, que o acrômio, ele está em relação ao nosso corpo, o acrômio, ele é posterior, em relação ao ombro, ele é posterior, e o processo coracoide, ele é anterior. Então, você treinando o olho, você vai entender isso. É muito fácil da gente visualizar isso em cortes tomográficos ou sequências de ressonância magnética, onde nós fazemos o corte axial, né? Na tomografia fazemos a varredura axial e na ressonância magnética fazemos uma sequência axial, onde na imagem você consegue perceber que o acrômio ele é posterior ao ombro e o processo coracoide ele é anterior ao ombro. Mandar outra boa noite à turma aqui, a Jússi, Carlos, Marcelo, Dorivaldo. Vamos seguir aqui novamente com o nosso estudo. E vamos lá. Então, falamos aqui para o estudo de acrômio e processo coracoide, que processo coracoide e acrômio conseguimos estudar através da incidência Zanca, 20 graus cefálico, e estudo do acrômio, Rockwood, com 30 graus caudal, sendo que em ambas as incidências a gente consegue visualizar a articulação acrômio clavicular, tá certo? Em suas projeções. Então, é sempre interessante, geralmente o médico pede essas duas posições para avaliação, porque ela vai acabar sendo uma contrapondo ou, vamos lá, uma comparando com a outra, vamos dizer assim. Então, vamos seguir. Aí eu coloquei o desenho aqui do bonequinho, demonstrando aqui o raio com 30 graus de angulação caudal. Isso. Incidindo ali na articulação escapulohumeral. Articulação escapulohumeral que deu branco no início aí da live, mas é ao vivo, o branco vem, não tem como... Mas aí a articulação escapulohumeral, eu acabei lembrando desse termo, né? Então, vamos seguir. Ok, vamos retornar aqui para a tela inicial. Tá muito bacana, estou gostando muito aí de estar fazendo essas aulas, eu acabo aprendendo muito também. Então, eliminamos aqui na nossa aula de hoje, no nosso encontro aqui, esses exames que são mega importantes aí do ombro, que é o Rockwood e o Zanca, para o estudo do acrômio e processo coracoide. Então, eu acho que vocês treinaram o olho aí, com o método Treine o Olho, e entenderam que apareceu para vocês acrômio, estudo do acrômio, processo coracoide, quais incidências vocês vão realizar. Show de bola. Mas, vamos lá. Eu vou seguir aqui o estudo e vou para esse botão aqui, onde fala, poxa, mas ali a gente pode estudar também de outra forma o acrômio, processo coracoide, cabeça do húmero, em outra incidência, tá? Como eu falei, existem várias incidências do ombro. Então, vamos conhecer aqui o axilar do ombro. Vou clicar aqui e vamos lá. Então, estudo do acrômio, processo coracoide, cabeça do húmero, clavícula. Então, gente, o axilar, o que acontece? O raio central, ele vai incidir na articulação da axila, da nossa axila. Então, ele vai fazer um ângulo com a articulação, com a axila, ele vai fazer um ângulo de 90 graus com a axila, tá certo? Então, nós temos aqui uma posição
que é chamada de ínfero superior. Ínfero superior por quê? Em relação ao raio central. Geralmente esse paciente... Não, neste caso aqui, do desenho, o paciente está deitado, provavelmente, vamos dizer que foi um paciente de trauma, e aí o paciente não deambula, então esse exame foi realizado deitado, e aí decidiu o técnico, tecnólogo, profissional ali dentro da sala de exame, juntamente com o médico, decidiram fazer com ele deitado a posição ínfero superior. Ínfero superior quer dizer que o raio vai incidir na região inferior da estrutura e vai sair na região superior da estrutura. Então, não sei se vocês conseguem enxergar aí. Eu tenho a região inferior da axila, saindo aqui na região superior aqui do ombro. E na imagem radiográfica, conseguimos enxergar o que aqui? Vou botar aqui na canetinha para vocês irem acompanhando aí na imagem. Vamos lá. Então, vamos lá. A incidência axilar, ela vai, em radiografia, ela vai simular como se fosse um corte axial, visto em tomografia. Vamos fazer uma alusão aí com uma associação com tomografia e o corte axial. Essa imagem aqui da radiografia axilar, ela vai nos projetar, claro que com sobreposição ou superposição das estruturas, mas elas simulam como se fosse um corte axial para a gente. Então, nós enxergamos aqui o acrômio, em sua visão axial ou axilar, cabeça do húmero, clavícula, isso, e processo coracoide, aqui, Pronto, aí nessa posição axilar, eu quero demonstrar para vocês uma coisa. Vou apagar aqui as canetinhas. Então, eu falei para vocês uma coisa importante, que vocês não vão esquecer jamais. Sempre vamos gravar aqui no nosso ombro, na nossa estrutura, o acrômio, ele sempre será posterior ao nosso ombro, ao nosso corpo, e o processo coracoide anterior. Então, vamos lá. Olha aqui. Aqui é região anterior deste paciente, aqui é região posterior, onde eu coloquei aqui a letra A e a letra P. Olha como o processo coracoide é anterior, e olha como o acrômio está com a sobreposição da cabeça do húmero aqui, viu, gente? Mas você vê que o fator radiográfico utilizado aqui de quilovoltagem e miliamperagem foi muito bem empregado nesta radiografia, aonde conseguimos enxergar o acrômio aqui com o húmero sobrepondo ele, O acrômio está aqui, O acrômio ele é posterior na estrutura do ombro. Então, processo coracoide anterior e acrômio posterior. Então, vocês não vão esquecer jamais. Acrômio sempre posterior e processo coracoide, ele é anterior nas estruturas do ombro. E aqui nós estudamos o que também? Essa região aqui da cabeça do húmero, articulando com a cavidade glenoide. Aqui a cavidade glenoide passando aqui. Conseguimos estudar também de uma outra forma, inclusive estudar algumas fraturas que podem acometer aqui a região da cabeça do húmero. Claro que você só vai manipular esse paciente se ele estiver com uma suspeita de fratura ou com uma fratura já conhecida ou já detectada, com o médico ortopedista, priorizando que ele faça essa manipulação desse braço do paciente, do ombro do paciente, caso ele queira, de fato, esse tipo de incidência, porque aí você vai ter que manipular o braço do paciente. Então, não é indicado para paciente com fratura, nós, profissionais que vamos realizar esse exame, está manipulando muito o ombro do paciente. Vamos seguindo aqui.
Essa é a posição ínfero-superior, uma incidência axilar, ínfero-superior, onde conseguimos estudar acrômio, processo coracoide, cabeça do húmero, clavícula. Muito bacana. É bem completinha esta incidência, visualizando ela, claro, de uma forma, a gente coloca as estruturas de forma supostamente axial, hipoteticamente axial, tá bom? Claro que com sobreposições. E aí, nós temos aqui mais uma imagem, onde está aumentada, e a imagem ampliada fica melhor para a gente enxergar as estruturas. Então, aqui já está desenhado, gente, ó. Um P de posterior. Vou colocar aqui, ó. Acrômio posterior. Olha o processo coracoide aqui, gente. O processo coracoide, ele é em relação ao corpo, em relação ao ombro, ele é anterior. Processo coracoide anterior, acrômio posterior. Então, a gente pode dizer, poxa, A de acrômio não é anterior, é posterior. E P de processo coracoide não é posterior, ele é anterior, em relação ao ombro. Conseguimos ver aqui o tubérculo maior, ó, tubérculo menor, aqui do húmero, enxerga aqui numa posição meio que axial desse húmero, na verdade, é como se fosse um perfil axilar. A gente pega o húmero aqui de forma em perfil axilar. E olha aqui a glenoide, ó, a sua borda posterior da glenoide e sua borda anterior da glenoide, ó. Olha a articulação passando aqui. Então, é muito bacana também para o estudo aqui de algumas afecções, algumas patologias aqui envolvendo essa articulação da cabeça do húmero com a cavidade glenoide vista de uma forma axilar, de uma forma hipoteticamente axial em radiografia, né? A gente nota aqui uma leve superposição aqui, nesse caso aqui do acrômio, ó, sobre a cabeça do húmero com acrômio, já o processo coracoide visto bem desenhado aqui. Muito bacana essa imagem. E aí a grande intenção, gente, é vocês fazerem radiografias mais assertivas. A gente vai aprendendo com os nossos próprios erros. Nunca se moldem ao erro de alguém ou a expertise de alguém. Nunca queiram ser melhor do que alguém. Procurem ser melhor do que vocês todos os dias. Se hoje não saiu do jeito que deveria, amanhã com certeza você vai fazer de uma forma muito melhor. E aí vamos mostrar aqui no paciente essa posição, a posição supero-inferior, que quer dizer que o raio está entrando na região superior aqui do ombro, ó, e saindo na região inferior, né, impressionando o receptor de imagem, que é um filme. Aqui logo abaixo tem um chassi, um filme, um receptor de imagem, como queiram chamar, um plate, um cassete, e demonstrando aqui o raio central. Notem que tem uma angulação de 5 a 10 graus, por quê? Porque você vai... Olha na imagem da esquerda, aqui na imagem topográfica, nós temos que estudar... Opa, eu fiz o desenho um pouco para lá. Estudar aqui a articulação de forma axilar, que a gente pode dizer que é um falso axial, um hipotético axial. Então, essa angulação é para pegar justamente essa articulação aqui. E notem que na estrutura anatômica do paciente, na estrutura óssea, ele tem, de fato, uma angulação. Se você colocar o raio a 90 graus aqui, perpendicular ao filme, a gente não vai conseguir obter essa angulação que houve em relação ao húmero e a cavidade glenoide e a escápula aqui. Então, é importante fazer essa leve angulação para poder compensar a posição anatômica. Então, aí é uma posição, eu gosto muito de fazer assim, sentado. Se o paciente não tiver suspeita de fratura, ele estiver manipulando bem o braço e o ombro, eu gosto de fazer dessa forma aqui, sentado. É muito prático e muito assertivo. Mas tem essa outra forma que é o paciente, às vezes, deitado, vítima de algum trauma automobilístico, ou seja, como for,
de ser feito a posição ínfero-superior, que o Lawrence foi que desenvolveu essa técnica. Então, um axilar, o raio incidindo na região inferior, saindo aqui na região superior. Aqui tem um receptor de imagem, ó, aqui atrás, logo acima. E olha a angulação, aqui vocês podem perceber, ó, que o braço com o ombro, a axila está fazendo essa angulação. Então, não justificaria esse raio ele ser de forma perpendicular 90 graus assim. Então, realmente, ele é justificado entrar na articulação e emergir no filme dessa forma, com essa angulação, que vai variar de 5 a 10 graus também, aqui em relação à posição ínfero-superior, que é o axilar. Então, bacana, muito bacana. Vamos retornar aqui para a tela inicial. Opa. Tela inicial. E aí conseguimos avaliar duas posições da incidência axilar, que foi a supero-inferior e a ínfero-superior, que é o método de Lawrence, ínfero-superior. Então, vou riscar aqui, que já falamos aqui desse... Opa! Esse aqui, já falamos de Rockwell de Zanca, falamos das